Oi galera, hoje nós vamos testar as minhas canetas de acrílico da Shop. Eu nunca usei esse tipo de tinta, então vai ser a minha primeira vez usando esse material. Eu vou testar nesse desenho do fundo. E só isso, aproveite o vídeo. Esqueci de comentar, mas eu estou refazendo um desenho antigo nesse desenho.